Bom dia aos meus colegas policiais civis e aos colegas da imprensa. Então, nós marcamos essa coletiva porque a população e a imprensa, eles estavam nos cobrando informações sobre esse crime bárbaro que aconteceu em Indaial, o crime de homicídio contra Márcio Eliseu Melo e a tentativa contra Patriane Arruda Melo, ocorridos no dia 29 de janeiro. É importante lembrar que a Polícia Civil trabalha nos bastidores e que muitas vezes no decorrer das investigações a gente não pode repassar essas informações. Até os colegas da imprensa já estão acostumados com isso, a população nem tanto. Mas agora, como foram concluídas as investigações, nesse primeiro momento, a gente já pode passar algumas informações sobre esse triste crime que aconteceu no município de Indaial. Eu também quero aproveitar para enaltecer o trabalho da Polícia Civil, agradecer e parabenizar os policiais civis de Indaial, que estão desde segunda-feira sem dormir direito, enquanto não solucionasse esse crime bárbaro, continuaram a trabalhar virando a madrugada, fazendo análises referentes à investigação. Também preciso agradecer as demais instituições, como a Polícia Militar, Polícia Científica, o Ministério Público e o Poder Judiciário, que expediram os mandados que foram representados pelo delegado em menos de 24 horas. Então é um trabalho que é feito em conjunto. Então agora eu passo a palavra ao delegado Felipe, delegado de Indaial. Estão aqui o delegado Romildo, o delegado Felipe, são os dois delegados da comarca de Indaial, e o nosso policial Bruno, que também já está há muitos anos na delegacia de Indaial. Eu passo a palavra agora ao delegado Felipe, para ele falar sobre as investigações. Perfeito. De antemão, queria agradecer a participação da imprensa, parabenizar a postura dos senhores, também durante toda essa semana, foi uma semana bem longa, e como a doutora Juliana, nossa delegada regional, citou, a missão de vocês é informar, mas a nossa missão é de investigar. E por vezes os senhores têm essa questão de querer a informação e nem sempre a gente pode passar tudo que os senhores precisam naquele momento. E os senhores foram bastante responsáveis a todo momento e colaboraram também com a Polícia Civil nesse momento, durante toda a investigação. Tá? Então, parabenizar o trabalho dos senhores, de antemão. Faço os agradecimentos do nosso delegado regional, também os meus agradecimentos a todos os outros órgãos, aos nossos policiais também que atuaram de forma incansável. Estamos aí sem dormir, praticamente dormindo 2 a 3 horas por noite, e é um caso que choca, é um caso que ele começa com um nível de complexidade muito grande. Por quê? É um local, uma cena de homicídio, uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado, em que o local é repleto de câmeras. E aí quando a polícia vai ver, não consegue identificar ninguém. Isso chama bastante a atenção da polícia, naquele primeiro momento. E aí, no segundo momento, o que nos chama bastante a atenção é que na casa nós tínhamos 3 pessoas que residiam ali. Nós tínhamos o pai, nós tínhamos a mãe, que residia no local, e tínhamos um jovem, um filho de 18 anos. Esse filho não estava na cena do crime no momento, e ele chega depois que a polícia é acionada. Então, nossos policiais foram acionados, a Polícia Civil já estava no local, juntamente com a Polícia Militar, com a Polícia Científica, e esse filho chega no local, já apresentando uma narrativa ali um pouco incongruente ali. E aí, a investigação ela começa. Nós, no mesmo dia, já começamos a ouvir diversas pessoas e fazer a análise também das imagens. O policial Bruno, que acompanhou desde praticamente 1 da madrugada ali, já iniciou a investigação, requisitou imagens, inclusive as imagens da casa também. E aí a gente, a partir das imagens, a gente consegue ver que realmente quem praticou aquele crime tinha pleno conhecimento de todo o layout da casa, porque a casa tinha 4 câmeras, um ponto cego, um único ponto cego externo e um único ponto cego interno. E no primeiro momento a gente percebe que tanto internamente quanto externamente eles praticam um crime que é estranho, um crime em que ninguém consegue vê-los. E aí a gente começa a analisar essas imagens, feito mais imagens, e a partir do momento que a gente faz essas oitivas
testemunhas, interrogatórios e etc., a gente consegue verificar uma série de contradições. O filho, no primeiro momento, sendo ouvido na condição ali de declarante, de testemunha até não compromissada, ele era filho da vítima naquele momento, ele cita que estava na casa de um amigo. Ele cita esse amigo como um álibi dele. E a polícia ela vai checar as informações que o filho trouxe. Quando a polícia vai checar essas informações, percebe que, na verdade, havia uma série de divergências. Esse álibi, ele cita um outro álibi. E quando a gente faz esse caminho de álibis, a gente percebe que as narrativas não convergem. E aí a gente constata que realmente tem algo realmente muito estranho nessa história. E as oitivas elas continuam na segunda-feira, quando, em determinado momento, um dos amigos executores, que a polícia descobre depois que é o executor do crime, esse amigo fala que recebeu uma proposta para que fosse executado os pais do próprio filho. O filho teria feito uma proposta no valor de 50 mil reais e também de um veículo Montana, que a polícia também verificou que eles têm esse veículo, para que o amigo executasse o pai. Essa era a proposta. E aí conseguimos uma outra testemunha que confirmou que realmente houve essa proposta. A namorada do amigo confirma que realmente tinha sido feita essa proposta e que eles ali há 2 meses, né, e isso é uma narrativa que não é só do testemunho do amigo executor, como também da namorada, e que esse plano já vinha sendo orquestrado há aproximadamente 2 meses. Né. Com base na análise das imagens, a gente verifica que o filho sai de casa de forma bastante sorrateira ali, olhando para um lado e para o outro, após os pais irem dormir por volta de 10h50 da noite. Ele sai 10h50 da noite, e aí o crime acontece por volta de 00h20. Ele deixa a porta dos fundos aberta, um outro fato que também nos chamou bastante atenção, porque não fazia sentido ele sair de casa e deixar a porta dos fundos da casa aberta. E aí, com base em todos os elementos, nós representamos ali por buscas, nós fizemos a apreensão de celulares, né? Inclusive, alguns deles até disponibilizaram o celular para a gente, ali prontamente, com senha e tudo, porque eles planejaram o crime, e é isso que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Eles planejaram o crime muito bem, até determinado ponto. E aí a polícia consegue depois descobrir por alguns erros que eles cometeram. Fato é que a gente representou pela busca, representou pelas prisões temporárias, tanto do Matheus, tanto do filho, que é o filho, né? Tanto do filho quanto do amigo. E aí, ontem nós cumprimos as prisões, e quando da oitiva do filho, o filho em sede de delegacia, devidamente acompanhado, né, pelo seu advogado, devidamente assistido, ele percebe que a polícia conseguiu elementos ali que não tinha mais saída. Ele percebe que a análise das câmeras, que as oitivas das testemunhas que foram apresentadas para eles, antes dele ser ouvido para o advogado dele também, ele percebe que ele já não tinha mais escapatória. E realmente, ele, em cerca de 2 horas de interrogatório, ele confessa todo o crime. Ele confessa que realmente, há cerca de 2 meses atrás, ele fez essa proposta para o amigo, pro amigo dele, e que a proposta era mais ou menos ali, envolvia o carro, envolvia também uma quantia de dinheiro, e que ele queria participar do crime também. Essa é a narrativa que traz uma outra testemunha, que ele confessou para a testemunha que ele queria participar do crime também. E aí ele confessa que planejou o crime, que passou o layout das câmeras ali, justamente essa dificuldade toda da polícia de investigar. Essa dificuldade foi criada por eles, porque ele era filho, ele conhecia o layout da casa. Então ele passou as informações para esse amigo, que também já tinha frequentado a casa, conhecia a casa. E eles decidiram, no domingo, ali na madrugada, executar esse crime. Então eles
O filho sai de casa naquela madrugada, vai para a casa do amigo, troca de roupa na casa do amigo, consequentemente voltam para o cenário do crime, ele e o amigo, né? Eles entram por uma janela, que é justamente o ponto cego ali da casa, que ele deixa a janela aberta, ele confirma que ele deixou a janela aberta, né? Para que eles pudessem ingressar na residência, porque a mãe ela fala que aquela janela nunca fica aberta, né? Nós conseguimos ouvir a genitora dele no hospital, ele fala que aquela janela nunca fica aberta. Então a gente consegue entender melhor o crime. Ele explica que entrou junto com um amigo. Ele explica que durante o percurso ali, porque eles passam por uma região de mata, passam por uma região ali de pasto, onde tem bois, etc. Ele perde a arma do crime, ele perde a faca, porque cada qual vai com uma faca. E aí ele comete mais um erro. Porque a gente consegue, né, a gente conseguiu ontem encontrar uma imagem de uma pessoa entrando na cozinha no momento do crime com uma camisa amarrada pelo rosto. E aí nós policiais, quando vimos aquela imagem, comparando com a forma de andar com que ele saia de casa, ele tem uma inclinação, ele faz uma inclinação assim com o ombro também muito grande, nós policiais já conseguimos identificar que era uma pessoa que realmente a estatura parecia com ele. Ouvimos ontem um familiar dele que confirmou que era ele na cena ali, conhece ele desde pequeno, e em interrogatório ele confirma que de fato a imagem é ele indo pegar uma faca na cozinha da casa dele, porque ele perdeu a arma do crime no percurso, ali numa região de mata. Então ele entra em casa com um amigo, pega a faca, se posiciona na frente do quarto dos pais, e o objetivo dele ali, eles tinham planejado que o objetivo dele era matar o pai e o amigo mataria a mãe. Esse foi o orquestrado por eles, era o planejado. Só que aconteceu um fato, uma circunstância nova ali que acabaram se alterando, né, o cenário. O pai ouviu barulho, saiu do quarto. Quando o pai sai do quarto, o amigo golpeia o pai no pescoço. Entra em luta corporal com o pai. O pai, inclusive, teria dado um chute nele, no filho. O filho se afasta. A mãe acorda, vai para cima do filho. A mãe não percebe que é o filho ali. A mãe, em nenhum momento, a mãe foi ouvida. A mãe não sabe, né? Até no momento ali, a gente nem tinha certeza quando ouviu a mãe. Então, a mãe não sabe que é o filho. Não conseguiu identificar, o menino não falou nada. E ele informa que golpeia ela na região do tórax 6 a 7 vezes. Então, e que em seguida, depois do amigo neutralizar o pai com golpes de faca, o amigo ele parte para cima da mãe, golpeia a mãe na região das costas uma vez, e que teria, segundo palavras exatas dele, golpeado a mãe na região da têmpora. Eles acreditando que a mãe e o pai, né, já estivessem mortos, eles empreenderam fuga, saíram da residência, voltaram para o mesmo local em que eles informaram que, né, para a polícia que estariam, que era o local que era o álibi deles. E ali o filho, né, e o outro jovem trocaram de roupa, tomaram banho. Ele voltou para a roupa que saiu para não causar desconfiança ali para a polícia. E aí ele aparece depois naquele cenário que a gente já havia conversado. Ele aparece chegando para a polícia, quando a polícia já estava ali. Segundo eles, né, segundo ele, na verdade, né, o filho, a intenção deles era de matar os pais enquanto estivessem dormindo. Que o cenário se alterou porque o pai teria acordado e ouvido barulho, né? Então a intenção é essa. O filho, ele ressalta que ele tinha de fato ele aparentou ter um ódio muito grande dos pais, né, uma revolta dos pais muito grande por questões envolvendo tratativas do dia a dia. Ele trabalhava com o pai na empresa dele, né, uma pequena metalúrgica, e aí parece que essa situação de uma relação de trabalho foi sendo trazida para a relação residencial, e segundo o filho, ele era tratado como um mero funcionário dos pais, mesmo
dentro de casa e que não era tratado como filho, né? Segundo ele, teria sido suficiente para que ele tomasse essa decisão de aniquilar os pais, né? E a narrativa deles é de que depois do crime iria vender ali carro, iria vender uma série de coisas e viver num cenário sem os pais, certo? Então, resumidamente é isso, né? Que a doutora quer abrir. Se tiver alguma pergunta. Então, assim, basicamente é o que a gente tem até o momento, né? Os dois estão presos, né, temporariamente. As investigações, elas continuam. Então, a gente já tem a motivação do crime, sabe que o crime foi cometido por duas pessoas que estão presas. Estamos ainda tentando verificar, esgotar as possibilidades de envolvimento de mais pessoas nesse crime, seja na condição de coautor ou de partícipe, né, que tenham de alguma forma auxiliado nessa empreitada criminosa. Então é isso, tá? Se não tiver, não é aberto para pergunta. Só queria que o Bruno, no dia do crime ali, por volta das 2 da manhã, conversou, né, com o autor. Exatamente. Ele chega e já causa estranheza em todos os policiais, né, científica, até a polícia militar, o SAMU que estava no local. Todo mundo achou muito estranho o fato dele chegar às 2h30, ter saído, ter deixado a porta aberta, e na hora que ele chega, ele realmente, como o vizinho, deixa que eu falo para ele, entraram na casa dos seus pais, foi uma tentativa de assalto. Quando ele chega lá, e o maior estranheza que causou, que o maior susto dele foi quando, teu pai morreu, faleceu, e tua mãe está viva, ainda bem, e aí que se assustou mais ainda. E também o fato dele estar com uma mochila vazia nas costas, que eu perguntei até, por que sua mochila está vazia? Eu saí de casa assim, com a mochila vazia. Então ali na hora já começou a causar uma certa estranheza. Lógico, como ele era o filho da vítima e a gente não podia também chegar, você é suspeito. A gente tentou até, porque ele podia estar só chocado e poderia ter outra explicação. Eu fui tranquilo com ele, né? Pedi para ele vir na delegacia no dia seguinte para tomar um depoimento, mas ele já era suspeito na hora. Todo mundo que estava na cena achou muito estranho, ele já era um suspeito logo de início, né? A gente não queria causar esse clamor até porque não tinha certeza absoluta, mas depois com o tempo, com a investigação coercitiva, com as outras provas, foi ficando bem claro que ele era realmente um dos envolvidos, o autor intelectual e que depois, posteriormente, também um dos executores, né? Certo, e até já me antecipando às perguntas que os senhores fizeram, muitos fizeram ontem, anteontem, alguns até tentam já com essa, talvez acreditando que o filho realmente teria participado, fizeram uma comparação com aquele caso da Suzane von Richthofen, né? Muitos de vocês fizeram. E esse caso, para a gente, ele ganha um contorno de uma crueldade ainda maior. Porque, no caso da Suzane, a participação dela teria sido abrir a porta para que os executores entrassem e cometessem o crime, é o que foi apurado ali. Nesse crime, a crueldade ainda é maior porque, além do filho ter arquitetado tudo, ter planejado, ter prometido uma recompensa de pagamento, ele ainda é o próprio executor do crime e golpeia a mãe no momento dos fatos. Então, pra gente, esse ainda acaba sendo um crime mais cruel do que aquele. Então, abrir para várias perguntas. Então, Jefferson Santos, do Museu Regional. Primeiro, gostaria de dar parabéns pelas investigações, pelo trabalho da polícia, que é a mais reconhecida do Brasil, justamente pelo trabalho que vocês fazem. Eu tenho uma dúvida quanto à mãe, se depois do crime o filho chegou a visitar a mãe no hospital ou se ele não realizou essa visita. Ele não visitou a visita e, segundo informações, não perguntou muito sobre a mãe. A gente não tem essa informação, que ele realmente não foi visitar a mãe e que ele não chegou nem a perguntar da mãe, assim, interessado, sabendo se ela estava bem. Depois que ele viu que ela estava melhorando, ele ficou até triste, né? Que ele acabou não conseguindo executar, né? Judson Lima, do Vale das Notícias. Vocês falaram que, a princípio, o filho ia executar a mãe e o amigo o pai. Não, aí ao contrário. Ele Ele ia executar o pai, inicialmente. Tá. Porque ele tinha mais raiva do pai, segundo ele. mais raiva do pai.
Tá, e aí o amigo foi que executou então o pai? Exatamente. Ele teve participação então nesse assassinato? Exatamente. O filho, só para o senhor entender melhor, né? Os dois entram na casa, né? E com faca, cada qual golpeia um primeiro. O filho golpeia a mãe, né? E o amigo golpeia o pai. Depois o amigo acaba ali de golpear a mãe e eles acreditando que realmente já tinha finalizado ali, que eles já estavam mortos, eles empreendem fuga. Mas os dois participam da ação. Os dois tinham 18 e tinham um histórico de violência? Não havia um histórico de violência. Conhecido não. Além dessa recompensa de 50 mil mais esse carro, tipo, existe um seguro de vida, uma pólice dos pais, alguma coisa assim, por exemplo? Isso foi bastante perguntado, porque no primeiro momento a gente não tinha como afirmar que teria sido um homicídio, poderia ter um latrocínio, algo do gênero. E na verdade não tinha seguro de vida, não tinha nada além do que o autor, que era o filho, ele tivesse para oferecer, que era o patrimônio dos pais. Ele tinha o patrimônio dos pais, que era uma empresa, e ele iria, carros, né, veículos, e ele iria vender esse patrimônio e pagar ali o executor do crime. Essa era a intenção dele. Como que foi no dia do crime, por exemplo? Os pais tiveram injeção de bebida alcoólica, te colocou alguma coisa para os pais dormirem um sono mais pesado? Teve alguma coisa assim parecida? Aparentemente não. As filmagens que a gente viu até agora não mostram nada disso. A ideia é que era pegar dormindo mesmo e executar. Isabela, da NDTV, eu gostaria de saber como é que ele foi nesse depoimento. Ele demonstrou algum arrependimento dessa ação? Demonstrou alguma emoção durante esse processo? Então, para a gente, tá, ele não demonstra emoções. Ele não demonstra nenhuma emoção. Em determinado momento, né, do interrogatório de ontem, ele fala que se naquele dia fosse domingo, que ele não faria de novo esse fato, né, sinalizando ali que em tese ele estaria arrependido, mas ele não demonstra, em nenhum momento chorou, em nenhum momento esboçou qualquer tipo de reação assim, compatível com o que a gente espera de uma pessoa que perdeu seus entes, talvez, né, mais queridos. Ele foi ouvido também logo no dia dos fatos, ele também não esboçou nenhum tipo de reação, enquanto, né, a gente ali respeitava até o luto dele, ele nem foi interrogado naquele primeiro momento, também apresentando o mesmo semblante, apresentando realmente um estado emocional bem parecido de certa forma, não se preocupar. Doutor Felipe Alexandre José, parabéns pelo trabalho executado, de rapidez, de forma rápida e brilhante, assim como a gente espera que a Polícia Civil sempre venha agindo em Santa Catarina. Esse rapaz, ele recentemente fez 18 anos, uma pergunta. Segunda pergunta, ele tinha envolvimento com drogas como usuário e teria também algo iniciando no tráfico de drogas, doutor? Então, Alexandre, quando a gente começou a investigar o homicídio, tá, a gente começou a perceber que, na verdade, também havia a participação dele como usuário em tese. Ele, num primeiro momento, alegou que teria levado uma quantidade de droga para o Marcos, quantidade expressiva. Eu questionei para ele, até inclusive, o senhor tem consciência de que se o senhor fosse pego, talvez o senhor teria sido enquadrado no tráfico de drogas? Ele falou, não, eu tinha consciência. No celular da namorada dele, a namorada do amigo, a gente consegue verificar ali que ele, filho, passa para ela um vídeo do amigo pesando na balança drogas, aparentemente maconha. Além de estar pesando aquela maconha ali, do lado também tinha uma droga ali embalada. O menino ontem, ele foi ouvido. Quando ele foi ouvido, ele falou que essa história de ter levado naquele dia uma droga para o amigo, que não foi verdadeira essa história, que foi uma criação, que na verdade o que ele estava dentro da mochila. Por que a polícia viu que estava cheia? Porque era a roupa que ele utilizaria no dia do crime, para trocar de roupa. Mas essa história seria uma história, né, falsa. Só que para a polícia essa história, por mais que não, né, que ele tenha narrado que seja falsa, não parece ser tão falsa assim, porque nós temos de fato um vídeo
e que o próprio amigo confirma que foi ele que fez o vídeo, a namorada do filho, né, do casal confirma que a voz é dele pesando uma droga. O menino, que eu ouvido ontem, o filho, diz que o menino vendia drogas, o amigo. Só que ele venderia drogas de uma forma mais gourmetizada, de uma forma assim, ele não é aquela pessoa que vende, o traficante que vende a droga in natura para a própria pessoa preparar. Seria ele já venderia a droga preparada para uso, né, embalada. De maconha, pronto. Já venderia o cigarro pronto. Ele parece que ele tem técnicas para poder fazer o cigarro ali de uma forma mais gourmet e venderia o cigarro já preparado, né? Inclusive quando ele pesa o cigarro, um cigarro diferente, assim, né, que aparece sem maconha. Então, a narrativa dele converge com o que a gente vê no vídeo. Quando questionado também o amigo se eventualmente nós iríamos encontrar alguém pedindo drogas para ele no celular, ele diz que sim, iríamos encontrar. Apesar dele negar ser vender, né? O pai então teria descoberto, a mãe também, talvez teria sido alguma coisa assim? Isso a gente não tem informação. É provável que não, porque a entrevista que a gente fez com a mãe no hospital, ela deixou bem claro de que não sabia nada de droga. A gente não falou que o filho dela era suspeito, né? Mas ela disse que ele não usava droga, que ela não sabia de nada, que inclusive ela não gostava que ele saísse com esse amigo, porque esse amigo ela achava que usava. Sabia que o amigo era forte, que usava pelo menos anabolizante, né? Mas que não queria que saísse com esse amigo, que não gostava desse amigo, já não gostava dele. Mas ela perguntei, você acha que ele usa? Não usa nada, eu saiba, nunca nem fumou maconha. Frase dela, né? Mas não... Essa narrativa não existiu, tá, Alexandre? Essa narrativa de que teria descoberto, que algo nesse sentido teria motivado o crime, não existiu. Tudo indica mesmo que a ideia era matar para ficar com os bens dos pais. Obrigado. Até sobre essa motivação, para repetir, que eu acho que é importante. Seria isso mesmo, ficar com os bens dos pais e essa raiva que ele teria dos pais. Exatamente. Aparentemente isso, né? Até onde a gente chegou, essa é a ideia dele. Era matar o pai e a mãe, herdar, vender depois a indústria, vender os bens dos pais e viver com esse dinheiro aí, que para ele seria o suficiente na cabeça dele. E aí de forma inusitada também, e aí complementando o que o repórter Alexandre perguntou, segundo narrativa do próprio filho, a intenção deles era, depois do crime, comprar uma chácara para a produção de maconha, e que eles ficaria com a chácara e o amigo gerenciaria essa venda da droga, que seria 50% da venda da droga para cada um. Então a gente vê que as coisas, né, no fim das contas, acabam realmente nos levando a crer que, além do homicídio, da tentativa de homicídio, tem algo sim relacionado a questões envolvendo drogas. Você já tem um prazo para fechar esse inquérito? Qual o próximo passo a partir daqui? Porque a gente está num Brasil que, infelizmente, as pessoas acreditam que é um país da impunidade. Eles devem permanecer presos, é para isso que a polícia vai trabalhar? Então, a polícia, ela até conseguiu essa confissão dele, né? Porque a polícia fez um trabalho realmente de fechar as portas para qualquer narrativa dele. Eles, inclusive, aparentam ter um conhecimento cibernético muito grande. Eles fizeram uma manobra que tem planejamento pré-crime, tem um planejamento durante o crime e tem um planejamento pós-crime. Eles fizeram o planejamento pré-crime, planejamento durante o crime e o pós-crime, com conhecimentos cibernéticos ainda, que atrapalharam a nossa investigação. Eu não posso abrir para vocês o que eles fizeram, né, em termos cibernéticos, para atrapalhar, mas eles confirmaram, eles não, né, o interrogado ontem, o preso, o filho, ele confirma que realmente fez algumas manobras cibernéticas para que a gente pudesse acreditar naquele álibi deles, que eles estariam num outro local, né? Então, assim, a polícia, voltando para a tua pergunta, ela tem um prazo legal agora de 30 dias para concluir as investigações, é um prazo legal, e a gente quer esgotar todas as possibilidades para que a gente não tenha mais pessoas envolvidas nisso, e para que, se eventualmente, se houver pessoas envolvidas, que a gente responsabilize todos os envolvidos. Está evidente que eles oferecem risco à sociedade, né? Perdão, não entendi. Está evidente que eles oferecem sim risco à sociedade, né? Sob a minha ótica, está evidente que eles oferecem risco à sociedade, inclusive a genitora deles, tá?
A genitora dele está viva, está em estado de saúde, está melhorando, está evoluindo bem, e ela não fazia nem ideia que o filho seria o próprio algoz. Imagina se esse filho entra no hospital para visitar a mãe e acaba com o intento dele, né? Então, eles soltos colocam em risco, colocam em periculosidade, né, a ordem pública. Além disso, eles soltos também, como eles combinaram tudo, eles colocam em risco também a investigação. Eles combinaram narrativas, combinaram uma série de circunstâncias que, evidentemente, prejudicariam a continuidade das investigações. Delegado, o início do planejamento foi em novembro. Além desse envolvido, investigado, junto com o filho, já foi verificado se outras pessoas receberam convite também, essa oferta? Estamos verificando isso, tá? O que é importante? Quando criminosos pensam num crime como esse, que é um crime que precisa de um planejamento diferenciado, né? Eles primeiro pensam em quantas pessoas vão fazer esse crime. Eu vou sozinho? Eu vou com mais 2, com 3, com 4? Durante esse percurso do planejamento, foi informado para a gente que essa proposta teria sido feita para outras pessoas. Então a gente precisa só ouvir, analisar melhor isso agora. O que a gente tem hoje, que tudo converge, é que, primeiro, a informação que a gente tinha preliminar era que tinham sido 2 executores. Depois a gente vê o filho na cena do crime. Depois, as testemunhas dizem que teve um mandante e um executor. Ontem, o filho confirma que, na verdade, foi ele e o amigo que executaram o crime. Então, assim, tudo indica que realmente, a título de execução, foram os 2, já estão presos. O que a gente quer saber é que se durante esse planejamento, se durante esse curso do planejamento, se mais pessoas tiveram conhecimento. Inclusive, a gente tem essa informação já que a namorada do comparsa dele, do amigo que recebeu, que ela teria incentivado isso. Porque ela também, de certa forma, ela estaria lucrando com isso também. Porque se o namorado ganhasse uma fazenda, uma chácara, ou ganhasse um carro, indiretamente ela também. Então, ela foi ouvida e ela confirmou que teve essa proposta aqui também. Ela confirmou essa narrativa de que ele queria matar os pais, de que ele fez a proposta, né? Então, tudo realmente indica que nós tenhamos mais pessoas que receberam a proposta. Mas, com relação ao crime que a gente está apurando, realmente seriam esses 2 que executaram. Mais perguntas? Só delegado para a senhora. Desculpa, doutora. Juliana. Doutora Juliana, essa frase, um mero funcionário, isso justificaria o que para a sociedade? O filho planejar matar os pais ou sentir um mero funcionário? Tem justificativa para isso? Claro que não, para praticar esse tipo de crime, né? Então, se um filho alega que não é tratado da maneira adequada, ele tem 18 anos, trabalha, então poderia sair de casa, seguir a sua vida, não praticar o crime, né? E a gente já com uma certa experiência, a gente sabe, quem comete um crime grave, ele sempre vai arrumar uma desculpa, né? Então, geralmente vem, eu era maltratado, ou fui violentado sexualmente, então eles sempre vão ter uma desculpa para não ficar algo tão... para tentar justificar aquela conduta. Só pegando um gancho, né, nessa conversa ali, o filho, Marlise, do Blumenauense, portal da notícia Blumenauense, o filho alega que, como ele falou, era um mero funcionário. Algum dos parentes, alguém foi conversar com algum dos parentes que atesta isso também? Ou... Então, Marise, o filho, ele traz essa narrativa. Os parentes trazem uma narrativa diametralmente oposta a isso. Então, a gente está falando de um criminoso que, como a doutora Juliana bem falou, ele vai criar os motivos dele agora. Ele vai ter que justificar socialmente essa conduta. Até porque, como é um crime de uma crueldade, uma barbaridade muito grande, ele, a partir de agora, ele dentro dele vai ter que justificar isso para que alguém tente entender. É claro que para ele foi suficiente, foi um motivo suficiente, mas ele agora vai ter que convencer a sociedade, ou tentar convencer, dar algum substrato, para que a gente possa entender o lado dele. Doutor, ao ter vídeo quase na Junina, essa moça namorada do amigo, ela deve ser indiciada também, já que ela incentivou ao assassinato?
Então, a gente continua a investigação nesse sentido, porque você saber que alguém vai cometer um crime e você não fazer nada, não é crime. Para mim é crime. Eu sou um agente garantidor, se eu souber que alguém vai fazer alguma coisa, eu tenho que intervir. Então a gente tem que entender exatamente e delimitar qual foi exatamente a participação dela nisso. Que induzimento foi esse? Em que circunstâncias que ela realmente, naquele dia do crime, atuou para poder auxiliar eles. Então isso tudo a gente vai ter que apurar para que a gente possa delimitar e ver se realmente ela pode ser enquadrada como partícipe do crime.